comida, uma das necessidades mais básicas da vida, está a atingir preços incomportáveis. Nos últimos meses, o custo dos alimentos disparou, atingindo números recorde. Mike Parkin vive a 1 hora de Londres. Assegura que a fatura mensal dos alimentos aumentou cerca de 20% nos últimos meses. À medida que os preços sobem, começamos a perguntar-nos para onde vai o dinheiro. Como é que algo que custava apenas 1,80 libra num dia passa para 2 libras e até mais 6 meses depois? Não tem muito sentido. É frustrante porque queremos mudar para uma casa maior do que esta, queremos poupar e temos uma filha pequena. Queremos deixar-lhe algo, mas a verdade é que não temos a possibilidade de poupar porque o custo de vida disparou muito rapidamente. A subida é rápida. Desde o passado mês de dezembro, os preços aumentaram 15%. Essa percentagem eleva-se a 135% nos últimos 5 anos. Na União Europeia, o Reino Unido ostenta o duvidoso recorde do aumento do preço dos produtos alimentares básicos como o pão, os cereais, o peixe ou o óleo vegetal. Os consumidores têm uma ideia sobre as causas. Por que é que acho que os preços estão a subir? O custo de produção é mais elevado ou mais caro. Provavelmente é essa a razão. É difícil determinar quem tem a culpa. Provavelmente os supermercados, que têm de cobrir uma série de despesas, não? Se o custo do gás e da eletricidade aumenta, ou se o governo pressiona ou exige maiores impostos que obriguem à subida dos preços, não sei de onde é que vem o aumento. Acho que é o fornecimento e a procura. Quanto mais as pessoas quiserem uma coisa, mais caro é consegui-la. Os supermercados sabem perfeitamente que têm um monopólio na maior parte dos produtos a nível mundial. O porta-voz do consórcio British Retail defende que é injusto culpar os supermercados pelo aumento do preço dos alimentos. Garante que são as promoções e descontos que protegem os consumidores para não sofrerem em cheio o impacto dos aumentos. Os preços dos alimentos estão a subir. De momento, subiram cerca de 4,5% em relação ao ano passado. Essa inflação do preço dos alimentos foi reduzida ligeiramente este ano e isso deve-se a que muitas matérias-primas aumentaram de preço drasticamente, como o milho, que subiu 94% relativamente ao ano que passou, e o petróleo, que também teve subidas significativas. Acho que a chave é o preço dos alimentos nas lojas do Reino Unido estar a subir com muito mais lentidão do que as matérias-primas, porque o comércio a retalho britânico é muito competitivo e essas subidas nas matérias-primas não tiveram tanto impacto. E se o papel dos supermercados na subida dos preços dos alimentos é controverso, o dos especuladores não é menos. Julian Horman é investigador no World Development Movement. Diz que até há 10 anos a especulação com os preços dos alimentos restringia-se aos intermediários e produtores. Mas nos últimos 5 anos, o total de fundos de investimento alimentar passou de 35 mil milhões para 300 mil milhões de dólares. A especulação com alimentos é mais parecida com o jogo do que com o investimento, principalmente quando os ganhos e perdas são tão elevados. Há 2 movimentos paralelos que se deram ao mesmo tempo. O primeiro, há os bancos de investimento e os fundos indexados das matérias-primas que cada vez metem mais dinheiro nas matérias-primas porque estão convictos da evolução em determinada direção, ou seja, para cima. Portanto, mesmo que a procura para o milho ou trigo suba ou desça de uma semana para a outra, é-lhes indiferente. Fizeram a aposta na alta dos preços e é isso que faz subir gradualmente. Mas também assistimos a algumas tensões em torno da oferta de algumas colheitas porque os especuladores e os fundos especulativos precisam do retorno do investimento, um lucro depressa a curto prazo. Assim, criam este movimento em massa, por exemplo, quando têm acesso ao relatório sobre a colheita do trigo na Rússia e precipitam-se no mercado, o que cria a volatilidade fatal para os consumidores e para os agricultores. Para muitos agricultores, o custo da produção aumentou, mas nem tanto nem tão rapidamente como o preço das matérias-primas alimentares. Peter Kendall lidera o Sindicato Nacional de Proprietários Agrícolas Britânicos, tem um terreno de 600 hectares aráveis em Bedfordshire.
garante que a subida do preço dos alimentos está estreitamente vinculada à oferta e à procura. Uma oferta marcada pela perda das colheitas de trigo na Rússia, por exemplo, mas também pela crescente procura de uma população mundial que aumenta anualmente 70 milhões de pessoas. Acho que especular com matérias-primas alimentares é um assunto muito delicado. Claro que há agricultores no nosso sindicato, criadores de porcos ou de galinhas e preocupam-se com este aumento forçado dos preços. A especulação é um assunto complicado, mas é preciso lembrar que por cada pessoa que vende há um comprador que pensa que os preços aumentam, porque em toda esta cadeia há sempre alguém que pede o que considera ser o preço justo para o seu negócio ou comércio. E como agricultor preciso de pessoas que queiram comprar o produto e de saber que há fluidez no mercado. Kendall e outros produtores agrícolas asseguram que os especuladores criam um equilíbrio necessário entre a oferta e a procura num mercado de preços justos. O problema é que os preços estão longe de ser justos nos países em desenvolvimento. Em alguns, o preço do pão subiu 100% em cerca de um ano. Sam Bauman é do Instituto Adam Smith, que promove o comércio justo livre de impostos. Assegura que os especuladores absorvem o impacto nos cortes de fornecimento que acontecem em desastres naturais como inundações ou secas. Também garante que é o controle dos preços que cria tensão social e até fome. A resposta dos líderes ou dos governos dos países em via de desenvolvimento é estabelecer controlos dos preços. Dizem, por exemplo, que o preço de um pão não pode ultrapassar uma libra. Mas o resultado é que surge um imenso mercado negro porque as pessoas estão dispostas a pagar libra e meia por um pão porque têm fome e precisam. Ouvi uma teoria interessante sobre a Revolução Egípcia que diz que há poucos meses o governo de Mubarak impôs controlos nos preços de artigos como pão, o que causou penúria e sofrimento da população. É uma possibilidade interessante que o controlo dos preços fosse uma causa indireta da queda do regime de Mubarak. Também se registaram graves distúrbios por causa da penúria alimentar em Moçambique e é praticamente certo que muitos mais acontecerão se os governos não aceitarem o evidente, que os preços têm de flutuar em função da procura. A flutuação dos preços, segundo a lei da oferta e da procura, é a pedra angular da economia de mercado. Mas como encaixam os alimentos e os especuladores num mercado em que os preços têm flutuado tanto e tão rapidamente? Para o movimento World Development é fundamental que haja mais transparência, tendo em conta que os riscos são enormes. Há dois pontos essenciais que é preciso ter em mente. Primeiro é que qualquer tipo de especulação que aumente os preços para um lar que gasta 60%, 70% ou 80% do orçamento familiar em comida é imoral e inútil, porque ninguém ganha com isso, além de um punhado de ricos corretores. Ao mesmo tempo, a maioria de nós, ricos e pobres, sofre. Segundo é que há vários meios para ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Não é preciso apostar na comida. Especular com alimentos, um debate emotivo que voltou a converter os fundos de investimento em ovelhas negras da economia. A verdade é que, com ou sem especuladores, os preços dos alimentos vão continuar a subir.